um outro lado da mente, que é a mente reativa. É a mente que faz você reagir. É a mente que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. No caso do estresse, você acha que a pessoa, às vezes, que tá assim pra estourar, ela acorda e fala, não, hoje eu vou estourar e sair socando a cara de todo mundo, eu quero acabar com a minha vida. Então a pessoa não acorda com esse propósito, né? Só que a pessoa também não consegue controlar o que ela tá sentindo. A pessoa tá nervosa com uma situação, tá preocupada. Aí você olha e fala, não fica preocupado, tá? Agora eu não fico mais preocupado. Quando você falou pra não ficar preocupado, eu não vou ficar preocupado. A gente sabe que na prática não é assim, né? Então, tem uma mente reativa cheia aí de fracassos, de dores, de informações que estão lá nas profundezas da inconsciência, que faz com que a pessoa diga ou faça coisas que ela não queria. Então, aí tem essa totalidade da mente, certo? Dividida em duas partes, reativa, analítica. Seja como for, você usa a sua mente. Em determinado ponto, você pode usar a mente reativa. Nunca é bom usar a mente reativa, porque é uma mente que faz você reagir. Não está sob o seu controle. Ela não está sob o seu controle. Entendeu? É uma mente de muito baixo nível. Porque ela exerce um poder de comando sobre os seus propósitos. Por exemplo, tem um propósito. Eu quero fazer faculdade X. Boa noite. Eu sou Luciana Santos. E eu sou a Liva Rosina. Estamos aqui unidas para passar uma informação para você muito importante, que tem a ver com o que potencializa o estresse. Mas como as nossas lives sempre começam às 20 horas e 45 minutos, a gente vai esperar que pessoas entrem para que compreendam a informação, para que participem, pergunte também. Apesar de eu não estar com o celular na mão, tem um amigo aqui que pode me fazer uma pergunta, caso você tenha uma pergunta, tá bom? Já 20h45? 44. Opa! Então falta pouquíssimo tempo. Segundos aí. Então deixa o pessoal aí chegando. Hoje o assunto vai ser relacionado à comunicação. O que potencializa o estresse? E o que comunicação tem a ver com isso? Pois é. Então estejam bem atentos e atentas aí. Eu sou a Luciana Santos. Boa noite, gente. Para quem tá chegando, boa noite, tá? E para você que está assistindo essa gravação, muito obrigada pela participação. Espero que você esteja indo bem, mas caso não esteja, lembre que pode contar com a gente. Venha aqui conhecer o nosso trabalho, os resultados que a gente causa na vida das pessoas aqui na Dianética. Não tem como, a gente teve um resultado pessoal. Todas as pessoas que estão aqui, ou em outra comunidade Dianética, um dia foi assim como você, que tá às vezes aí de espectador, querendo saber, querendo entender, até vendo sentido, gostando. 45. Então, beleza. Então, uma vez que você tenha o resultado, né, é muito importante que você de alguma maneira ajude para que outras pessoas também tenham os mesmos resultados. E esse é o nosso papel aqui. Um dia a gente tem resultado, a gente está aqui para compartilhar essas informações valiosas do Senhor Eli Romberg. Bom, o que será que potencializa o estresse? O que dá força para o estresse? Para começar, o que é o estresse? De acordo com o dicionário geral do Matos da FTD, estresse é um exagero de preocupação. Não sei qual das edições está isso, mas eu sei que estresse é um exagero de preocupação. Quando você está preocupado, preocupada, você está com uma atenção fixa em algo. E qual que é da preocupação, né? Aquilo que você precisa pôr atenção, por exemplo, você está fazendo uma prova. Você precisaria pôr atenção ali, mas você tem dificuldade, dispersa, voa. E aquilo que você não deveria pôr uma atenção, aliás, não deveria pôr uma atenção, por exemplo, você vai dormir, o que você tem que fazer? Você tem que dormir, mas tá lá você pensando em conta, pensando que a fatura vai chegar,
ou algum problema do dia a dia, ou que amanhã você vai ter que falar com o diretor, ou que vai ter que vender, ou que vai ter que resolver um problema do seu filho. Ou seja, você devia dar uma desligada para poder descansar o corpo, você não consegue. Ou seja, na hora que você deveria tirar a atenção, você não consegue tirar a atenção. Aí você mantém ali a ideia fixa, né? Isso vai te consumindo. Esse exagero de preocupação chamado estresse vai causar vários tipos de consequências físicas e mentais, né, Diva? É verdade, porque o estresse é um fator de risco muito forte na vida da pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou estressado. Como se estar estressado seria uma coisa assim legal. Fofinho, né? Tô estressado. Estou estressado, como se me deixe em paz. Mas na realidade, o estresse significa que você está preocupado. E se você está preocupado, porque você tem muitos problemas. E como se resolve problemas? Como se resolve? Como se resolve o problema para não ficar estressado. Aqui a gente tem a solução. Mas vamos no passo a passo para você não ficar estressado com muita informação. Exatamente. Então, como a Diva estava falando agora, né? É lindo falar, não tô estressada. Fulano é estressado. Virou até uma modinha, né? Gente, mas isso causa vários problemas físicos, um AVC, a pessoa chega a ficar com pressão alta. Eu tenho amigos, tipo, da minha idade, assim, que já teve infartos, e isso é tudo por causa do estresse. Então tá estressado, como se fosse uma coisa comum e é assim mesmo. Não quer dizer que você vai ficar um louco, tô estressado, eu vou morrer. Mas é necessário que você ponha atenção para resolver e observar as suas sobrecargas. Eu, como mãe, posso dizer que já vi outras mães que tem que tomar muito cuidado aí. Se não tiver informação, isso é muito tenso. Eu tenho 2 fases da vida. A primeira, quando eu tive a primeira filha sem conhecer a Scientology, genética, e depois que eu já conheci. Então tem uma diferença aí entre um momento e outro. Por quê? Um eu tinha conhecimento para lidar, o outro não. Então, normalmente, uma mãe pode observar. O casamento vai razoavelmente bem até chegar ao primeiro filho. A culpa é do filho? Não. Acontece que a mulher se sobrecarrega. É a criança, é o marido, é a comida, é a autoestima. São várias coisas que, se ela não souber lidar, ela começa a pôr atenção em todas e em nenhuma ao mesmo tempo. E se sente mal, se sentir frustrada. E se o esposo não percebe, ele põe atenção no trabalho, ou não dá atenção, ou não ajuda. Tem várias formas que a pessoa acaba não colaborando, e é porque não sabe, não tem noção, não percebeu mesmo. E aí o casamento começa a ficar abalado. Então, depois que a pessoa tem filho, muitos casamentos se abalam. Por quê? Por causa do estresse. A mulher sem filho tende a se estressar, né? Ser um pouquinho mais aí, não falo todas, não é generalizando, mas às vezes ser um pouquinho mais sobrecarregada. Por atenção em tudo que tem que resolver e acabar levando o mundo nas costas. Mas isso começa a pesar de uma forma que ela começa a ficar estressada e tenta resolver e não consegue, ver meios que não dão uma solução exata. Só que com o tempo isso vai sugando, isso vai cansando, isso vai envelhecendo, vai tirando energia, tirando a vida. E a pessoa de repente se vê ali atolada num mar de problemas que ela nem percebe exatamente onde começou, né? E, na verdade, o casamento vai se estressando, né? E vai desgastando. E chega num momento que, primeira coisa que a pessoa faz para resolver o problema, separação. Como se separar, o estresse vai sumir. O estresse vai temporariamente, vai ser um alívio, porque você fala, nossa, eu me livrei daquele encosto lá que só estava me atrapalhando a vida. Só que na realidade você vai levar um problema que é seu para um outro relacionamento. Você não vai ter um tipo de estresse, mas vai ter outro. Então, vale mais a pena você ver o que está dando errado e tentar corrigir esse estresse, que é o excesso de preocupação, de algo que você não está sabendo lidar, buscar o conhecimento, resolver o problema e fim de estresse, né? Sim. Boa noite aí para você que está chegando. Obrigada pela sua participação. Para você que vê a live depois, tem gente que vê depois também. Obrigado. Legal que você participe. Pode até perguntar. Eu não fico com o celular na mão, mas tem um amigo aqui que pode fazer
pode passar a pergunta pra gente se você quiser saber alguma coisa, tá bom? Uma pergunta pertinente à live. Uma coisa, apesar da gente estar mostrando pra você que esse exagero de preocupação, a sobrecarga tá relacionado ao estresse, não é isso que potencializa o estresse, sabia? Quer queira, quer não, você vai ter várias coisas para lidar na sua vida. Quanto mais adulto você vai ficando, mais áreas de responsabilidade você tem. Entende? É muito diferente um adolescente, uma criança das responsabilidades adultas, né? Tanto que tem gente que fala, eu não queria ter crescido. Mas, enfim. Você precisa cuidar do seu corpo, de alguma maneira, a forma que você se alimenta, a hora que você se alimenta, a saúde. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar... Você tem filhos, dos filhos, do casamento, do trabalho, são várias coisas. Do entretenimento, de tomar cuidado para não sair da rotina. Então, veja que são várias áreas da vida para que você cuide. Então, naturalmente, uma pessoa pode se sentir sobrecarregada com um mar de informações que tem e a maneira que resolve a vida. Então, só disso a pessoa pode ter um estresse. Então, não é necessariamente todas as tarefas da vida que potencializam o estresse, que dá força para o estresse. Então, não é disso que a gente está falando. A gente só está falando agora das consequências que uma pessoa estressada pode sofrer. Então, por que resolver isso? Por que pôr atenção nisso? Porque você não deveria considerar o estresse como uma modinha. Tô estressado. Porque isso tem a ver com a sua saúde. Isso tem a ver com a sua jovialidade, tem a ver com o quanto você é disposto, tem a ver com várias coisas que se você não resolve, vai causar muitas, mas consequências. Desde explodir com a pessoa que você não deveria explodir. E se você não explodir com alguém, você pode, implodir, né? Ficar mal, se machucar de alguma maneira no sentido da sua saúde, né? E aí você perde realmente a sua capacidade de lidar com mais facilidade com os problemas. Por quê? Porque agora você está impossibilitada. Quem é que sonha em ficar impossibilitado fisicamente? Falando do lado estressante, do lado de ter uma doença mais grave por causa do estresse. Então, ponha atenção realmente em saber o que potencializa, como que você lida e como você resolve isso de uma forma que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. Viver estressado não é qualidade de vida e não é bonitinho não, né, Lívia? É verdade, porque o conhecimento facilita a vida. Então, se você está estressado, é uma coisa que dá para ver na pessoa. Você vê aquela pessoa angustiada, que não dorme, ela é agitada. Só que isso acaba gerando outros problemas, como você estava falando. Pode ter um AVC, pode ter um infarto. Às vezes eu faço entrevista com pessoas que não são de certa idade, só tem novos, mas não sabem lidar com a vida, arrumam um emprego e não sabem lidar com a pressão, porque não tem nada nesse mundo que não dê pressão, tudo é uma pressão. Se você não souber lidar com pressão, você vai viver estressado, como assim? Eu vou viver uma vida e vou morar num lugar onde não tenha nem carro, nada, né? Nem jeito. Então tem um lugar que você pode ir no cemitério, morar lá, né? Porque lá não vai ter estresse, não vai ter barulho, não vai ter nada. Então a vida não é assim, a vida é movimento, é agitada. Só que você tem que saber como lidar com a vida. E a vida é movimento, não tem como tudo paradinho. Então o estresse, ele dá um indicador que tem algum problema. Então, em algum momento você vai sentir um estresse, mas sabendo que aquilo lá não é bom para você, a melhor coisa que você tem que fazer é falar, não, se eu estou com estresse nesse trabalho, o que eu posso fazer para ter o conhecimento, para mim saber lidar com essa situação? Pode ser com o filho, pode ser no casamento, pode ser um estresse financeiro. Qualquer estresse vai gerar problemas de saúde, não tem outra forma. O seu corpo vai pagar por isso, viu? Sim. E você tem alguma história, um caos de qual foi a consequência de uma pessoa estressada? Eu sei que muitos aí já devem ter uma noção, né? Mas vamos dar um exemplo aí de um caso de estresse. Um caso que já faz muito tempo que eu conversei com essa pessoa
Ele trabalhava numa empresa e ele era uma pessoa muito inteligente e acabou assumindo muitos postos. Porque tinha muito problema com funcionário, então as pessoas não assumem responsabilidade assim e vestem a camisa da empresa. Ele era uma pessoa muito competente e começou a pegar muita responsabilidade, ao ponto dele ficar estressado. Então ele se tornou o chato da empresa, porque como ele entendia de tudo, ele gritava, ele fazia uma série de coisas que uma pessoa estressada faz, né? Dá para perceber a pessoa que está estressada. Aí o que aconteceu? Por não conseguir funcionar e ele ficar tão estressado, os donos, eles eram brasileiros, eles venderam a empresa e uma empresa estrangeira comprou. Quando essa empresa comprou essa empresa brasileira, ele ficou revoltado. Ele falou, pô, eu, brasileiro, vou ficar na mão de estrangeiro, porque eu que entendo. E essas pessoas que compraram também investiram e queriam modificar algumas coisas ali, porque eles acharam que tinha alguma coisa errada. Nossa, ele ficou tão estressado que ele comprou briga com os donos da empresa e começou a falar de uma forma, como estava falando da comunicação, a forma dele falar foi muito agressiva, como se ele entendia de tudo e quem tinha que saber o que tinha que ser feito era ele, não os donos da empresa. Você imagina, uma pessoa que compra, uma empresa que compra uma empresa, ele sabe o que está fazendo e ele queria evoluir aquilo de uma forma que não fosse uma empresa pequena, ele queria que ela aumentasse. Só que ele arrumou tanta briga, mas ele tinha uma certeza, como ele era bom e ele carregava a empresa nas costas, ele jamais seria mandado embora. Só que os donos novos não entendiam o que estava acontecendo e demitiu ele. E foi aonde ele conheceu o Dianete. Aí ele veio aqui e falou, olha, eu era um excelente funcionário, eu carregava a empresa nas costas, eu era um bom, eu sabia de tudo e eles me mandaram embora. Falou, eles não dão valor para o funcionário. Aí eu falei, mas como foi a forma que você falou com os donos da empresa? Ah, eu meti a boca, eu sou verdadeiro, eu sei o que eu estou falando. Aí eu falei, então, você pode ter até razão na forma de falar, mas o jeito que você falou não tem sentido, né? Daí ele falou, agora por causa disso eu vou ter que trabalhar de motorista particular, porque eu ganhava, naquela época, 15 anos atrás, ele ganhava 25 mil, passou a ganhar 2 salários mínimos. Ele falou, minha vida virou um inferno, tudo porque esses caras não soube dar valor para ele. Ele falou, mas quem que acabou saindo perdendo? Quem acabou perdendo? Ele, por quê? Estressado. A forma de se comunicar não foi uma coisa legal. E ele tinha que entender que quem estava comprando que era o dono do pedaço, né? É verdade. E ele chegou achando assim, que ele era insubstituível. E a empresa hoje é uma empresa bem, já aumentou muito e ele não está mais lá. Quer dizer, com tudo aquilo que ele fez, ele saiu, teve quem substituiu ele, com uma boa comunicação, com uma boa disposição de trabalhar e agregou na empresa mais valores do que ele, que se achava o bambambam. Então, ó, o estresse dá-se a impressão que quem é estressado trabalha mais do que todo mundo, é a pessoa que tem mais responsabilidade. Às vezes não é bem assim, às vezes a pessoa não sabe delegar as coisas, né? Exatamente. Ele Ele acaba sobrecarregando. Isso, sobrecarregando. E sobrecarregar não vai ajudar nem você e nem a empresa. Então, tem que saber que existem várias funções e cada um é bom numa coisa. Não adianta você querer ser bom em tudo, que vai acabar ficando estressado. E vai acabar ficando fora da empresa, né? Sim, sim. Tá vendo? Um caso aí. Esse foi um caso estressante. Alguma pergunta? Sim, o Francildo Xavier quer saber como faz para tirar o estresse provocado pelo surgimento de vários pensamentos ao mesmo tempo. Você sabe que é nisso que eu vou chegar. Olha, agora mais rápida. É isso que eu vou falar, assim. Logo a gente... E depois tem outra do Tarcísio. Opa! Mas tá. Sobre isso do estresse. Bom, o tema de hoje é o que potencializa o estresse. Então ela só falou aí das consequências. E estresse é um exagero de preocupação. Você está com a atenção muito fixa em algo que você deveria dar uma soltada. Porque a mente serve para quê? Para você resolver problema, não para criar. Então, para entender um pouco isso do estresse, eu vou falar um pouco sobre a mente.
baseado no livro de Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo, que é um manual completo da mente humana, que o Huber escreveu. Você conhece ali as duas partes da mente, a mente analítica e a mente reativa. A mente analítica, ela analisa, resolve problemas, certo? Porém, para a mente analítica resolver problemas, o que precisa conter na mente analítica? Ou seja, precisa conter informações que você resolva problemas. Que você realmente chegue a um resultado final desejável. Se você chegou num resultado que não é desejável, se você está estressado, se você está indo mal, se você não está como você gostaria, os seus resultados estão medíocres, significa que você está sim usando o conteúdo da mente analítica, mas esse conteúdo realmente ele não é verdadeiro para resolver problemas, ele não está sendo útil, certo? Então a mente analítica, ela analisa, resolve problemas, é uma mente assim que não comete erros, mas tudo depende do conteúdo que você arquiva nela. Aí tem o outro lado da mente, que é a mente reativa. É a mente que faz você reagir. É a mente que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. No caso do estresse, você acha que a pessoa, às vezes, que tá assim pra estourar, ela acorda e fala, não, hoje eu vou estourar e sair socando a cara de todo mundo, quero acabar com a minha vida. Então a pessoa não acorda com esse propósito, né? Só que a pessoa também não consegue controlar o que ela tá sentindo. A pessoa tá nervosa com uma situação, tá preocupada. Aí você olha e fala, não fica preocupada, tá? Agora eu não fico mais preocupada. Quando você falou pra não ficar preocupada, eu não vou ficar preocupada. A gente sabe que na prática não é assim, né? Então, tem uma mente reativa cheia aí de fracassos, de dores, de informações que estão lá nas profundezas da inconsciência, que faz com que a pessoa diga ou faça coisas que ela não queria. Então, aí tem essa totalidade da mente, certo? Dividida em duas partes, reativa, analítica. Seja como for, você usa a sua mente. Em determinado ponto, você pode usar a mente reativa. Nunca é bom usar a mente reativa, porque é uma mente que faz você reagir. Não está sob o seu controle. Ela não está sob o seu controle. Entendeu? É uma mente de muito baixo nível. Porque ela exerce um poder de comando sobre os seus propósitos. Por exemplo, eu tenho um propósito. Eu quero fazer faculdade X. Eu quero tratar a minha filha melhor. Eu quero falar em público. Eu quero fazer uma live. Então, esses são os seus propósitos. Se você tem a força da mente ativa aí, ela vai exercer força, poder de comando sobre os seus propósitos. Por exemplo, quero falar em público, mas eu tenho medo. Quero vender, mas eu não consigo falar com pessoas. Quero ter um bom relacionamento com as pessoas, mas eu sou insegura, eu tenho vergonha. Eu quero fazer uma live, aí eu tenho medo da tecnologia. O que tem de gente nessa época de pandemia, que precisava usar a internet, precisava usar live, essas coisas, veio aqui. E a pessoa fala, não vou muito bem com essas mídias, eu tenho medo de tecnologia, gente. Uma coisa é ter medo por causa que uma coisa é nova, outra coisa é quando o medo te paralisa. O medo te paralisou, isso é da mente reativa. Então, esse é um exemplo de como ela exerce força e poder de comando sobre os seus propósitos. A mente reativa, ela exerce força e poder de comando sobre os seus pensamentos. Você quer parar de pensar? Você quer parar de pôr atenção? Ah, não, eu não vou mais pensar em conta. Eu vou ver como eu faço dinheiro. Mas aí você se vê, eu não consigo fazer dinheiro, eu me sinto incapaz, eu não vejo solução para os meus problemas, e eu não sirvo para nada, eu sou inútil. A pessoa pode ter certo pensamento martelando ali, é difícil, não consigo, é difícil, não consigo, é difícil, não consigo, não dá. Então a pessoa tem uma barreira enorme ali, entende? E a solução para isso, eu gostaria de dar uma notícia assim, não, é tranquilo, só você pensar positivo. A gente tem duas formas. Uma é treinamento analítico através dos exercícios de comunicação, certo? Além de alimentá-la com informações verdadeiras. Por que exercício de comunicação? Já falo, tá? Mas uma coisa é essa. Outra é a
terapia de dianética, que na verdade chama audição, vem de audir, ouvir. Não tem uma solução mais eficaz do que essa. Eu falar pra você, ó, faz isso, faz um ritual. Dianética não funciona assim. Nem com exercício simples. Você tem uma vida cheia de dores. Desde a sua área, do seu tempo lá, da sua vida pré-natal. Você na barriga da sua mãe, dores que você nem lembra. Você tem uma vida cheia de perdas. Perdeu pessoas, ou animais, objetos, coisas que eram realmente importantes para você. Perda de confiança, momentos frustrantes, momentos na escola, bullying, tanta coisa acumulada, momentos que você foi impedido de exercer a sua capacidade, que começa às vezes na infância. Às vezes uma criança tem certeza quando ela faz alguma coisa, o adulto fala, para, cala a boca, deixa. Esses são exemplos. Tem N formas de tornar uma pessoa insegura, de fazer uma pessoa se sentir fraca, de fazer uma pessoa sentir que ela é incapaz de conseguir um resultado realmente eficaz, realmente satisfatório na vida. E tudo isso vem da mente. Então o estresse, na verdade, ele vem desse acúmulo de informação inútil na sua mente, que na verdade não resolve nada. Você se frustra, né? Porque você guarda uma informação na mente analítica e quando você vai usar, você não deu certo. Não deu certo. Aí tem uma hora que você tá cansado de tanto fracasso, porque não deu certo. Aí tem a mente ativa que tem as suas dores também. Perdas que você lembra, perdas que você não lembra, tombos da infância que você não lembra, tombos que você lembra, acidente, gente que traz sua confiança, melhor amigo, uma namorada, namorado, o que for. Tudo isso está acumulado na sua mente reativa. Aí você pega o pacote completo. Aí se você não souber alinhar a sua mente, se não tiver uma informação eficaz para alinhar a sua mente, como você sai desse mar de problemas aí causado pela mente, que na verdade gera esse estresse? Você deveria usar a sua mente para resolver problemas. Se não está sendo assim, você está aprendendo errado. Qual é a outra pergunta? Eu acho que você respondeu a da nossa melhor versão, o perfil, que ela queria saber como desligar do trabalho depois do horário de trabalho. Eu acho que com isso que você falou, está mais bem respondido, né? Mas eu posso dar uma explicação um pouco maior, né? Um pouco melhor aí. Tá. Sobre isso, eu mencionei comunicação, né? O que tem a ver comunicação com a mente? Tudo. 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 Primeiro, para eu comunicar com você agora, eu preciso ter um conteúdo na minha mente, certo? Se for conteúdo analítico, como eu vou fazer essa live? Você me faz uma pergunta e eu te respondo. E a informação, o conteúdo, eu vou manter no que eu falei. No caso que potencializa o estresse, a mente, por causa que a mente está sobrecarregada, acaba causando estresse. Então, existe o conteúdo na minha mente analítica que eu posso me comunicar com você. E existe a questão de eu perceber o que é o celular, a direção que está lá, essas coisas assim óbvias, né? Agora, existe o conteúdo reativo, que vem da mente reativa, certo? Se eu não controlo, imagina que eu tenho que falar aqui na live. Aí eu tenho um branco. O que eu faço? Ou seja, isso é conteúdo reativo porque eu não controlo, eu não gostaria de passar mal aqui, mas eu começo a passar mal, eu quero sair, beber um copo de água, eu não aguento falar com pessoas. Isso pode ser em qualquer situação. Isso pode ser diante de uma pessoa que você não está com muita paciência e você precisa ter paciência. Pode ser uma criança, pode ser o seu chefe ou um companheiro de trabalho. Então, se você não sabe estar aí, sem deixar a sua mente reativa entrar, como você se comunica? Então, comunicação, a qualidade da comunicação tem tudo a ver com a mente. Então, quando a gente fala exercício de comunicação, você acha que você vai ficar falando? Tem gente que fala muito bem, mas não sabe se comunicar. Porque a pessoa não tem a habilidade de estar aqui. Não tem a habilidade de ouvir. Aí tem gente que pensa também, é só ouvir. Enquanto você está ouvindo coisa bonitinha e fofa, é fácil ouvir. Como você é legal, bacana, então até é mais fácil, né? Mas sabe aquelas coisas que só um familiar próximo sabe fazer, que é pisar no seu calo? E aí te tira você do eixo? Essa é a sua habilidade de comunicar nesse momento, ou seja, de saber ouvir
pessoa vai falar uma coisa que pisou no seu calo. Aí você já vai atacando, né? Já vai você lembrando das coisas que a pessoa fez desde 1940, ou quando Cristo estava na Terra. E aí, esse é o desafio de usar a comunicação. Esse é o desafio de você, opa, minha mente ativa não entra, eu permaneço aqui. Por isso, muitas técnicas falam muito essa coisa de tempo presente, sabe? Porque se você está em tempo presente, esse acúmulo de coisas que você tem que fazer não entra. Você é capaz de parar e ver o que você vai começar. Eu começo por aqui. Eu tenho 30 coisas para fazer. Tem que começar com o começo, né? Bom, agora eu vou dar atenção para isso. Então, a habilidade de você estar aí ajuda bastante. Mas quando a mente é ativa, tá engordando e tá ficando bem fofinha, acho um pouco difícil. Mas esse treino de estar aí ajuda. Então, por isso que eu mencionei um treino para potencializar a sua mente analítica, que é a que analisa, para afastar a mente ativa, tem a ver com os 18 exercícios que tem no curso de comunicação, sucesso através da comunicação. Por quê? A primeira capacidade que a pessoa tem que exercer, que ela tem que treinar, é a capacidade de estar aí. Esse exercício são horas que uma pessoa faz aqui. São 18 exercícios que tem aqui. Mas a capacidade de estar aí, independente do que a sua mente ativa está trazendo, é uma capacidade, uma habilidade que tem que ser treinada. Porque a vida vai passando, você vai acumulando um monte de lixo. Às vezes, tipo, coisa besta, você perde alguém, como eu mencionei antes, né? Você perde uma pessoa, você perde um objeto, são coisas que te tiram assim do eixo, te tiram do centro. E como que você exerce essa capacidade de estar aí? Então, basicamente, esse é o primeiro de 18 exercícios do curso de comunicação. E que, inclusive, a gente até vai entregar um seminário no dia 1º de outubro. Ixi, dá tempo da pessoa se preparar. Mas, na verdade, o seminário é a abertura do curso. Depois tem um curso mesmo, propriamente dito, que é a continuação, onde a pessoa tem que exercitar esses 18 exercícios. Qual o propósito disso? Fazer com que ela não fique sobrecarregada, qualquer pessoa, que você não se sobrecarregue com o estresse acumulado, com essa mar de coisas que tem que fazer, mais a mente ativa que vem te dar oi e você se sobrecarrega, tem dificuldade de lidar, por quê? Porque não sabe dar um chega pra lá na mente ativa. Mas já fica a dica, basicamente é saber estar em tempo presente. Só que às vezes a pessoa fala, nossa, é muito difícil, não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de... Minha mente não para de trabalhar, eu tô deitada, minha mente não para. Se a sua mente não para, o seu corpo vai sofrer. Então você precisa realmente encontrar uma forma de sair disso. E a dica é estar aí. Primeiro treinamento, primeiro exercício que se treina no curso de comunicação, que vai ser dia 1º de outubro. Aqui no Tatuapé, em São Paulo, Rua Serra, Botucatu 1208. Já reserva aí. E até a gente passa mais informações pelo WhatsApp, se você quiser, tá? O 11 20 94 42 14. Alguma pergunta? Tem mais tempo para uma pergunta? Quais os efeitos mentais de reclamações e críticas diárias? Quais os efeitos? Efeitos mentais. Então, isso também causa um estresse. Porque imagina, não sei de onde vem isso. Imagina que a pessoa, sei lá, tem um chefe, ou uma esposa, um marido, o que for. Essa sobrecarga, se você não sabe lidar, aí é onde o exercício de comunicação ajudaria. Porque se você está aí e sabe fazer sua comunicação chegar na pessoa que está te sobrecarregando, que está te causando esse mal, é muito mais fácil lidar. Os efeitos mentais em relação a isso é fazer o quê? Fazer a sua mente reativa ficar cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Se você tiver tendência a ser uma pessoa mais submissa, ou mais medrosa, e não saber lidar, você vai ficar obviamente mal, a tendência é ficar mais depressivo, e cada vez se afastar, se afastar, se afastar. Se você for do tipo pavio curto, você vai arrumar uma briga muito fácil, vai acabar querendo dar porrada, e se não for assim, você começa a sofrer com pressão alta, o corpo começa a responder, sabe? Dor de cabeça, entre outras reações físicas que você pode ter. Então, nenhum lado, né, do ficar quietinho, nenhum lado do vou dar porrada, resolve. O que resolve realmente é a sua capacidade de estar aí e saber comunicar.
Então, exercitar essa coisa de, então, chega pra lá na mente reativa e potencializar a mente analítica, tira a força do estresse. Porque o que potencializa o estresse é uma mente sobrecarregada com informações que não vai servir pra nada, você não consegue resolver, e com esse conteúdo do passado que às vezes você nem lembra, que a todo momento fica vindo à tona, entende? Você perdeu no passado, perdeu pessoas, perdeu confiança, bullying, toda essa coisa que eu já mencionei aqui. E essas coisas ficam vindo à tona. Hoje você tem uma atitude perante a vida que você não gostaria. Seja ela insegura, ou seja ela no sentido de se sentir mal ou triste porque aguenta tudo nas costas. Mas seja qual for, como você não tem controle, significa que a mente ativa tá aí na sua esfera. E se você não souber, opa, a partir daqui eu tenho que estar em tempo presente. Senão toda hora ela vem. Toda hora ela vem e você deixa quando você vê, você tá caindo. E aí vai depender da sua tendência, né? Como eu mencionei antes. Ou tem uma tendência de ficar mais depressivo, ou uma pessoa muito agitada que não consegue dormir, o corpo também vai sofrer e vai querer atacar pessoas, certo? Tem uma aula aqui. Certo. Falam demais. Deixa eu... Ó, a mente reativa, ela existe, todo mundo tem a sua mente reativa. E uma mente reativa, ela aciona outra pessoa. Então, às vezes você está perto de uma pessoa e ela faz alguma coisa que te incomoda. Então, a sua mente reativa, ela vai começar a se manifestar. Então, você tem que ter o poder da sua mente sobre o seu corpo. Porque quando você controla a sua mente, você controla a mente reativa. Porque ela vai acionar. Só que quando você faz um curso de comunicação, você passa a estar diante de uma situação do qual você tem controle. Porque ou você controla a situação, ou aquela situação vai te controlar. E quando a pessoa entra na mente ativa, é aquela mente que é dos 5 minutos. Quando você vê, você já explodiu, já fez um monte de coisas que não devia. Quando você para analisar, você às vezes fica com tanta vergonha do que você fez, que você se sente mal. E a pessoa vê você como louco, porque o comportamento da mente ativa não é nada agradável. Ou a pessoa explode de uma forma que prejudica outras pessoas, ou ela vai ficando quietinha, como a Luciana falou. Ou é nem explodir, nem ficar quieta. Porque às vezes uma pessoa vai ficando engolindo a mente ativa, mas chega uma hora que ela vai explodir. Aí quando você vê aquela pessoa quietinha explodir, você fala, nossa, aquela pessoa mudou da água para o vinho, agora ela é minha louca, não mexe com ela, porque ela fica quietinha, mas daqui a pouco estoura. Não é que ela fica quietinha e estoura, cada pessoa tem uma forma de reagir diante de uma dificuldade. Tem pessoas, como você falou, é pavio curto. Dá uns 5 minutos, xinga, grita, quer matar. Outros fica quieto. Não é porque a pessoa ficou quieta, ela não está na mente reativa. Ela está na mente reativa, só que ela está acuada. Mas qualquer animal acuado vai fazer o que na hora que o bicho pega? Vai explodir. Então não pode achar que uma pessoa que grita é mais reativa do que uma pessoa quieta. Os dois é o mesmo perigo. Sim. Às vezes uma mulher casa com um cara que ele é quietinho, ele aguenta, ele segura, fala, nossa, parece um babaca, não reage. Chega um belo dia, ele apronta uma que a pessoa fica, nossa, eu nunca esperava. Por quê? Não dá para medir o que hora que a pessoa vai explodir, porque vai depender do quanto aquela pessoa aguenta. Tem gente que não aguenta, né? Exato. Tem gente que até fica mal fisicamente, né? Pra não ter que fazer alguma coisa mais agressiva. Então a mente é dos 5 minutos, você perde a cabeça e quando você, essa mente ativa estoura, porque ela vai estourar, não tem como segurar ela, você vai passar como louco. É um comportamento completamente irracional. Só que ela vai durar 5 minutos, 10 minutos, um tempo, daqui a pouco a pessoa volta ao normal. Quando ela volta, a pessoa se sente mal. Ela sabe que fez algo que é fora de controle. Tem pessoa que fica até assustado, vem aqui e fala, nossa, dava a impressão que eu ia matar aquela pessoa, a vontade era de matar. Mas é só um impulso que a pessoa tem, depois ela volta ao normal. Lógico, né, que tem pessoas que chegam a extrapolar. Então, vai depender do nível de mente reativa que você tem
para acontecer coisas mais graves. Exato. Bom, então você viu que potencializa o estresse? Uma mente sobrecarregada e quando você não sabe como ser superior à sua mente reativa. A dica, tempo presente. Tá difícil? Vem fazer terapia, tá? Na semana que vem, a gente vai falar sobre o que prende, o que torna uma mente aprisionada. Então não perca, porque é uma extensão dessa informação. Isso de comunicação é muito, mas é muito interessante. Particularmente é um dos temas que eu mais gosto, porque está muito relacionado à mente e a como você lida com a vida e com as pessoas, certo? Então, lembra que sexta tem os vídeos para os curiosos do Scientology, a partir das 13 horas aqui no Dianética e Scientology no Insta. Tem no Telegram também, tem no Face, no YouTube. E toda terça, 20h45, as lives, tá bom? Até mais, obrigada pela participação, gente. Uma ótima noite.